Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Hoje é dia 12 de junho, comemora-se o Dia dos Namorados. Por esse motivo, por esse Dia dos Namorados acontecer em junho, nós começamos a leitura de Provérbios nesse mês na perspectiva da vida sentimental. Você que nunca leu Provérbios, Provérbios é um livro da Bíblia que é formado por 31 capítulos que traz conselhos para todas as áreas da vida. Então, se você medita em Provérbios todos os meses, você vai crescendo em todas as áreas, porque Provérbios é um livro que traz conselhos e ensinamentos gerais que aproximam a pessoa de Deus e fazem que a pessoa tenha um autoconhecimento que permite que a pessoa avance em tudo que ela faz, tanto como pessoa, quanto na sua família, quanto como profissional, quanto como marido, pai, mãe, esposa, filho, filha, irmão, irmã. Então, o livro de Provérbios é um livro que serve para leitura diária. Se você ler um capítulo por dia de Provérbios, você consegue ler esse livro todos os meses. Então, hoje é dia 12, nós vamos ler Provérbios, capítulo 12. E nós estamos seguindo aqui uma série e aqui na tela você vê a arte que representa a capa do vídeo de hoje. Nós temos aqui um coração com um curativo, com várias cicatrizes pequenas que simboliza as cicatrizes da conversa que o casal tem, sendo esse coração iluminado pelos ensinamentos de Deus. E aqui na parte de baixo você vê os símbolos que nós usamos para a leitura de cada um dos dias de Provérbios. Hoje nós estamos no dia 12 e o símbolo é esse coração com o curativo. Um coração ensinável é um coração que busca aprender no relacionamento com o outro. Veja a progressão dessa série. No dia 1º de junho, nós fizemos a leitura de Provérbios capítulo 1 com o título Não entregue seu coração. E nós usamos o símbolo do coração e mencionamos que o coração deve ser guardado, deve ser entregue para uma pessoa que tem o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é alguém que tem absoluto e extremo respeito por Deus, que tem honra a Deus. Deve-se entregar o coração a alguém que honra e que teme a Deus. No dia 2, nós trabalhamos com o tema Não se apaixone antes de observar isso. E nós usamos uma lupa e tratamos a respeito do caráter. No dia 3, nós tratamos do tema Entregue seus sentimentos a Deus e usamos uma bússola como símbolo, porque Provérbios capítulo 3 ensina que cada pessoa deve confiar os seus pensamentos a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: Confie ao Senhor os seus pensamentos e não se apoie no seu próprio entendimento. Lembre-se dele em tudo o que você fizer, e os seus caminhos serão endireitados. Então, no dia 3, nós falamos, entregue os seus sentimentos a Deus e use a direção de Deus. Deixe que Ele guie você pelo melhor caminho. No dia 4, nós lemos Provérbios 4, onde no versículo 23 está escrito assim: Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, Provérbios 4 fala muito sobre proteger o coração e por isso nós usamos o símbolo de um escudo. No dia 5, nós lemos Provérbios 5, que diz: Não troque o certo pelo provisório, e usamos o símbolo de uma aliança, porque Provérbios capítulo 5 fala para valorizar a fidelidade, que não se deve entregar a
o compromisso, o matrimônio por uma aventura com uma pessoa estranha, uma pessoa de fora do relacionamento. No dia 6, nós lemos Provérbios 6, tratamos do tema Não ignore estes sinais. Usamos o símbolo do alerta, porque Provérbios 6 fala para tomar cuidado com ser fiador, avalista de pessoas estranhas, empréstimo de dinheiro, sobre a preguiça, o comodismo, sobre ter relacionamentos com pessoas que são perversas, que usam os olhos, os dedos, os pés para fazerem sinais, para enganar outras pessoas. Provérbios 6 ainda condena a soberba, o orgulho, a mentira, as mãos que amam fazer o mal, os pés que se apressam, que correm para praticar a maldade, a testemunha falsa e aqueles que separam as pessoas, os irmãos. E por último, Provérbios 6 ainda dá um alerta sobre o adultério, que a pessoa pode perder a sua vida por se envolver com pessoas casadas. No dia 7, nós tratamos do tema Nem tudo que parece amor é amor e usamos como símbolo uma máscara, porque Provérbios capítulo 7 conta a história de uma mulher casada que procura um jovem no meio da rua e ela diz ao jovem que ela pagou os seus votos, que ela ofereceu seus sacrifícios a Deus, que ela está em dia com Deus. E ela diz que o seu marido não está em casa. Então nós colocamos uma máscara e alertamos que existem pessoas que estão dentro da igreja. Existem pessoas que parecem que são pessoas honestas, fiéis, mas são pessoas infiéis. No dia 8, nós tratamos do tema A melhor escolha para a sua vida sentimental. Colocamos uma coroa, porque Provérbios capítulo 8 fala que a sabedoria convida a todos e que aquele que escolhe ter a sabedoria consegue decidir bem a sua vida. Por isso que a sabedoria é a coroa que todos devem buscar para tomarem boas decisões. No dia 9, nós tratamos do banquete da sabedoria ou a mesa da ilusão. Colocamos ali como símbolo um prato com os talheres, porque Provérbios 9 apresenta-se claramente duas opções. A sabedoria prepara uma mesa, prepara a sua mistura, prepara o seu vinho e convida a todos para que comam da sua mesa. E do outro lado, existe uma mulher tola que convida a todos igualmente para que comam do seu banquete. Então, Provérbios 9 apresenta a proposta diária. Todos os dias, as pessoas recebem duas propostas: sentar no banquete, o banquete da sabedoria, ou na mesa da ilusão. Depois nós entramos no dia 10, lemos Provérbios 10, que é um capítulo que tem muitos versículos que falam a respeito do uso das palavras. Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 9, representa a primeira seção de Provérbios. Esse conjunto de Provérbios, do capítulo 1 ao 9, é um conjunto em que se destaca bastante a importância da sabedoria. Agora, a partir do capítulo 10 até o capítulo 31, o livro de Provérbios entra numa segunda parte. Do capítulo 10 até o capítulo 31, você percebe que a leitura dos capítulos é formada por sentenças curtas e sentenças que falam sobre a sabedoria do dia a dia. Então, todos os capítulos de Provérbios, a partir do capítulo 10 até o capítulo 31, são versículos que falam sobre muitos assuntos. Então, o capítulo 10, ele traz um destaque maior para o tema da boca, da língua, do uso das palavras, a forma como o justo fala e a forma como o ímpio fala. Por isso nós tratamos de suas palavras estão construindo ou destruindo.
e usamos uma caixa de diálogo e tratamos sobre a importância de como as pessoas falam, como elas usam as palavras dentro dos relacionamentos. Ontem nós lemos Provérbios 11 e colocamos o título Busque uma pessoa valiosa. Usamos ali o símbolo de uma joia, porque o capítulo 11 fala sobre muitos valores. O tema principal de Provérbios 11 é a justiça, mas o capítulo 11 também fala sobre a importância da integridade, da honestidade, da generosidade. Então, uma pessoa de valor é uma pessoa que é justa, é íntegra, é honesta e também tem generosidade. Não é uma pessoa que se entrega para a avareza. Então, ontem nós tratamos sobre buscar uma pessoa de valor, uma pessoa que tem compromisso com a justiça, uma pessoa que tem compromisso com a integridade, é inteira dentro da relação, guardando a honestidade, que não se entrega à avareza, mas que tem generosidade. E hoje nós entramos no dia 12, vamos tratar do coração ensinável. Seja ensinável. E colocamos aqui como símbolo um coração concurativo, porque o coração que aprende, que aceita a correção, ele se cura, e um coração curado, um coração tratado, um coração que recebe instrução, que aprende junto com o parceiro, ele é um coração mais pronto para uma vida sentimental abençoada. E agora, entrando no primeiro bloco da leitura de Provérbios, o primeiro bloco fala sobre um coração de aprendiz que é virtuoso e que tem raízes na retidão. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 9. E um resumo da mensagem central do que nós vamos ler é que um coração de aprendiz aceita a correção, verso 1, pratica o bem e por isso alcança o favor do Senhor. O favor do Senhor são as bênçãos de Deus, o verso 2, cria raízes firmes por andar na justiça, o verso 3, age com virtudes, é virtuoso, como diz o verso 4, e honra o seu cônjuge, tem pensamentos e palavras que são retos, como dizem os versos 5 e 6, que faz com que a sua casa permaneça, verso 7. Recebe honra, verso 8, e com humildade tem servos, é o que diz o verso 9. Vamos ler esses versículos. Provérbios capítulo 12, estamos lendo na versão Almeida, Revista e Corrigida. Verso 1. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. 3. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Verso 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. O verso 4 fala a respeito da mulher virtuosa, mas nós estamos interpretando esse verso 4 como a pessoa virtuosa. A pessoa virtuosa é a pessoa que age com virtude. A pessoa que age com virtude, ela é a coroa do seu par. Seja o homem que age com virtude, ele é a coroa da sua esposa. Seja a mulher que age com virtude, ela é a coroa do seu marido. A pessoa que é virtuosa, ela é a coroa do seu par. Agora,
A pessoa que procede vergonhosamente, ela é como apodrecimento nos ossos do seu par. Verso 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engano. 6. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. 7. Transtornados serão os ímpios. Transtornado significa frustrado. Então, frustrados serão os ímpios e não serão mais. Ou seja, eles não se sustentarão, eles não permanecem onde eles procuram um caminho, mas a casa dos justos permanecerá. 8. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Então o verso 8 diz: conforme uma pessoa age com entendimento, com sabedoria, conforme ela procede bem, cada um será louvado, mas o que é perverso de coração estará em desprezo. E o 9, melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Nós vemos aqui da leitura desses 9 versos que aquele que tem um coração ensinável, que tem um coração aberto para aprender, é aquele que ama o conhecimento. Agora, aquele que não quer aprender é uma pessoa bruta. Quem ama o conhecimento vai praticar o bem, como diz o verso 2, e vai alcançar o favor do Senhor. Quem ama o conhecimento vai caminhar na justiça, e o verso 3 diz que ele vai criar raízes. A raiz dos justos não será removida. Quem ama o conhecimento e ama ser corrigido, vai buscar virtudes e vai ser como uma coroa para o seu par. Aquele que ama a correção, ele vai corrigir os seus pensamentos, verso 5, que são retos, vai corrigir as suas palavras para falar bem e vai receber o livramento do mal, enquanto que os ímpios usam palavras que armam ciladas para o sangue. Os que amam a correção vão usar bem as suas palavras e vão receber livramento do mal. Os que amam a correção permanecerão, porque eles vão, pela correção diária, pela correção constante, construir os alicerces da sua casa. Enquanto que, como diz o verso 7, transtornados serão os ímpios e não serão mais. Os que não aceitam a correção, não mudam a sua rota, acabam se frustrando. Eles não conseguem permanecer. E o verso 8, segundo o seu entendimento, cada um será louvado. Aquele que ama a correção vai aumentando o seu entendimento, melhorando as suas palavras, os seus pensamentos, como nós lemos nos versos anteriores, e vai firmando a sua casa. E aquele que ama a correção, ele entra no versículo 9. Ele é aquele que muitas vezes se estima em pouco, mas tem servos. Como ele tem o conhecimento, ele vence o orgulho, a arrogância, a soberba, faz o que tem que ser feito. E de fazer o que tem que ser feito, ele prospera e tem servos. Ao contrário daqueles que se entregam para a soberba, o orgulho, falam muito, mas não têm, mas têm falta de pão. Os principais ensinamentos espirituais desse primeiro bloco é que a correção contra a brutalidade, o verso 1, quem odeia ser confrontado em seus erros, estaciona na ignorância e age como um animal bruto, sem capacidade de raciocinar e mudar. Um segundo ensinamento, a coroa ou a doença, o verso 4, a postura de uma pessoa sábia eleva honra e coroa o cônjuge, enquanto o comportamento vergonhoso age silenciosamente destruindo a estrutura e a saúde do outro por dentro, que é a podridão nos ossos. Uma pessoa que diz palavras atravessadas
não atende bem ao cônjuge, ou muitas vezes dá um chá de silêncio, não responde. Todas essas coisas vão gerando um apodrecimento no coração. Ele fala de podridão nos ossos, ele está dizendo que vai até o fundo da alma do próximo. Um terceiro ensinamento, a firmeza da casa, o verso 7. As estruturas familiares baseadas na impiedade desmoronam, mas o lar construído sobre a retidão tem promessa de permanência. Aplicações para o mundo atual, o orgulho moderno e o casamento descartável. Vivemos em uma cultura hiperindividualista que diz: não aceite que ninguém te critique, você está sempre certo. Essa falta de abertura para ouvir repreensões, como diz o verso 1, destrói relacionamentos na primeira crise, pois as pessoas preferem romper a aliança a admitir que precisam mudar de comportamento ou buscar ajuda pastoral. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. O teste da repreensão e das aparências. Repare bem como seu pretendente reage quando é contrariado, chamado à responsabilidade ou corrigido pelos pais ou líderes. Se ele estoura, se faz de vítima ou se recusa a ouvir, ele é orgulhoso e trará amargura para você. Atente também para o versículo 9. Prefira alguém humilde, focado e trabalhador do que alguém que ostenta um estilo de vida caro nas redes sociais para se engrandecer, mas está afundado em dívidas e com falta de pão. Para os noivos, cuidado com conselhos ímpios. Enquanto vocês planejam o casamento, muitos amigos do mundo ou parentes distanciados de Deus darão os conselhos enganosos que o verso 5 diz, baseados em malícia. Pessoas que dizem: faz uma despedida de solteiro. Outro dia, uma noiva perdeu o seu casamento, porque uma, entre aspas, amiga disse para ela assim: vamos fazer uma despedida. Ela fez a despedida de solteiro, no caso ali entre ela e outras amigas, e essa amiga gravou aquilo que passou, que aconteceu naquela festa e mandou para o noivo. O que aconteceu é que aquela, entre aspas, amiga acabou com o casamento dela. Então, cuidado com esses amigos do mundo e pessoas que trazem conselhos para desconfiança ou contratos puramente egoístas. Orgulho, pessoas que dizem assim: não aceite que o seu marido, que a sua esposa diga alguma coisa para você. Se disser alguma coisa, rebata. Haja sempre como quem tem razão. Uma segunda questão de contratos puramente egoístas sobre os bens. Veja, crie uma divisão, uma separação, proteja-se, faça um caixa 2, não seja verdadeiro com a pessoa. E um terceiro conselho sobre separação. Não deu certo, separa. Separa logo, não fica preso com alguém que não deu certo com você. Então, cuidado com esses conselhos. Conselhos ímpios. Amigos do mundo. Cristãos não devem ter amigos do mundo. Cuidado com os parentes distantes que aparecem querendo apresentar esses tipos de conselhos. Blindem a mente de vocês. Firmem os pensamentos na retidão e escolham construir as bases do futuro lar com o firme propósito de que a casa de vocês vai permanecer, fundada no Senhor. Verso 7. Agora para os casados, edificação mútua e honra. O verso 1 ensina a aceitar a correção e o verso 4 fala que a pessoa virtuosa serve como coroa de honra.
ensinando que o marido e a esposa devem estar dispostos a ouvir e aprender um com o outro e a dar amor e honra um ao outro. Conselho prático: se há áreas na dinâmica do casal ou na criação dos filhos, existem aqueles desafios complexos, como lidar com enteados ou interferências externas de relacionamentos passados que precisam de ajuste, sentem-se com o coração humilde. Deixem que a correção divina cure as raízes da casa de vocês para que ela nunca seja removida. Como diz o verso 3, que o justo vai criar raízes, porque ele anda no caminho da justiça. Agora vamos entrar no bloco 2, que fala sobre compaixão, trabalho diligente, autocontrole e palavras boas. Nós vamos ler dos versículos 10 ao versículo 19. Um resumo da mensagem central desse bloco. O justo olha pela vida dos animais, é o verso 10. O diligente lavra sua terra e tem fartura, verso 11. Ele vai produzir o seu fruto no tempo certo, verso 12. Ele consegue escapar, sair da angústia, verso 13. Ele colhe e se farta do bem, verso 14. O que tem autocontrole ouve os conselhos, verso 15. Ele vence a ira e encobre a afronta, verso 16. E boas palavras são verdade, verso 17, trazem saúde, verso 18, e permanecem, verso 19. Entrando aqui no texto bíblico, verso 10. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Isso quer dizer que o justo, ele cuida tão bem de todos os detalhes, de todas as pessoas, que ele cuida também, muito bem, dos seus animais. É aquela pessoa que realmente está pronta para a vida sentimental, que entra no relacionamento e cuida bem de tudo, de todos os detalhes, de todos. Agora, as misericórdias dos ímpios, os ímpios, eles são cruéis. Quando eles fazem alguma coisa boa, agem com misericórdia, é porque eles têm alguma intenção por trás. Agora o 11. O que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Isso fala sobre o trabalho diligente. 12. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Você vê que no 11, aqueles que são ociosos, eles desejam a rede dos maus. Eles desejam ficar no caminho errado. 13. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Lendo aqui o 11, o 12, o 13 e o 14, vamos ler o 14 já. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, veja, o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Lendo aqui o 11, o 12, o 13 e o 14 em conjunto, quem lavra a sua terra, ele tem a raiz do justo, ele vai produzir o seu fruto. No versículo 12, no versículo 13, ele vai sair da angústia, porque por ele lavrar a sua terra, ele não fica em angústia, o justo. E o versículo 14, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. O justo, ele é honesto, ele faz o que é certo. Então, versículo 14, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Ele vai receber pelo seu trabalho. Do outro lado, o ímpio, versículo 11, ele é ocioso. Versículo 12, ele deseja a rede dos maus, deseja se juntar com a rede, na preguiça. Versículo 13, o laço do ímpio está na transgressão dos lábios. Fala muito, faz pouco. E o verso 14, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O ímpio não faz nada, só fala muito, então ele não vai ter nada. Versículo 15, o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. 16, a ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta.
Então, quem tem um coração ensinável, versículo 15, ele dá ouvidos ao conselho. Quem tem um coração ensinável, um coração disposto a aprender, ele busca o autocontrole. Ele não se entrega para a ira. O 16, a ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Então, aquele que busca aprender, aquele que está avisado, ele perdoa. Ele não dá corda quando percebe que o seu marido, a sua esposa, não está muito bem naquele dia. Ele domina, ele tem autocontrole a respeito daquela situação. 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Então aqui, nos versos 17, 18 e 19, a pessoa que tem um coração ensinável, ela procura dizer a verdade. Verso 17, ela procura trazer palavras que trazem saúde, e as suas palavras não são como pontas de espada. Tem pessoas que usam a palavra como lança, como espada, como pontas de espada que ferem o próximo. Mas o que tem um coração ensinável, que tem sabedoria, usa as palavras para trazer saúde. E o verso 19, o que fala a verdade, ele diz a verdade, que são palavras que ficam para sempre. O que significa que são palavras que ficam para sempre? São palavras que criam estrutura, trazem a permanência do relacionamento. Agora, a língua mentirosa dura só um momento. A pessoa mente e, quando ela é descoberta, insistindo na mentira, isso vai minando os alicerces do relacionamento. Os principais ensinamentos espirituais que tiramos aqui dos versículos 10 até o 19. Primeiro, a bondade prática. O verso 10. O justo manifesta compaixão até nos mínimos detalhes da criação, cuidando dos animais, enquanto o perverso esconde crueldade até quando tenta parecer bom. Foco e diligência. Os versos 11 e 12. Sustentar um lar exige trabalho focado, lavrar a terra. Seguir ilusões ou companhias ociosas leva à escassez de entendimento e de provisão. 3. A língua que cura versus a espada que fere. Lemos isso no verso 18. Palavras ditas sem filtro no calor da discussão agem como estocadas físicas, abrindo feridas profundas na alma do parceiro. A língua do sábio, contudo, funciona como um remédio, traz saúde. E 4. Domínio diante da ofensa, o verso 16. O louco não consegue conter a contrariedade, ele demonstra sua ira imediatamente. O prudente tem inteligência emocional para engolir o orgulho e encobrir a afronta, para evitar a destruição da paz. Aplicações para o mundo atual. A cultura do, entre aspas, falei mesmo e do estopim curto. No mundo de hoje, as pessoas se orgulham de ter o pavio curto, de responder na mesma moeda e de, entre aspas, jogar as verdades na cara. O que a sociedade chama de autenticidade, a Bíblia chama de loucura. Verso 16. Esse comportamento de disparar estocadas de espada, como diz o verso 18, por mensagens de texto ou gritos, destrói o respeito e rasga o tecido afetivo dos casamentos modernos. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. O filtro da reação. Preste atenção em como seu pretendente lida com momentos de estresse ou quando é fechado no trânsito, quando um plano dá errado ou quando recebe um atendimento ruim. A ira dele se conhece no mesmo dia? Verso 16. Ele é do tipo que usa mentiras ou atalhos
para se safar? Fique longe, busque alguém que saiba ouvir conselhos, verso 15, e que use palavras que edificam. Agora para os noivos, alinhamento prático e financeiro. Invista na carreira, em desenvolvimento. O verso 11 fala de lavrar a terra para ter fartura. E também invista em autoconhecimento, para ter autocontrole e lidar bem nos dias em que algo sai errado. O verso 16 fala sobre vencer a ira. Para ter palavras de saúde sem ferir o outro, verso 18. E palavras que permanecem, verso 19. Fujam de festas acima dos limites financeiros para ostentar e da dependência eterna dos pais. Agora para os casados. O remédio do silêncio e da cura. Quantos casamentos estão sangrando porque marido e esposa vivem trocando, entre aspas, estocadas de espada, como diz o verso 18, dentro de casa. Em uma discussão, a nossa carne quer vencer a todo custo e ferir o outro. Conselho prático: encubra a afronta no momento da crise. Verso 16. Espere o sangue esfriar. Deixe o Espírito Santo governar a sua boca para que, quando você falar, a sua língua traga saúde e restauração para o coração do seu cônjuge. Verso 18. Firmado sempre na verdade, como diz o verso 19. Agora vamos entrar no último bloco de Provérbios 12, que é o bloco 3, que fala sobre paz, verdade, diligência, gestão da ansiedade e o caminho da vida. São os versos 20 ao 28. O resumo do que nós vamos ler da mensagem central é que quem tem um coração ensinável aprende não apenas a corrigir e ser corrigido, mas também a sustentar o outro com paz. O verso 20 fala sobre isso. Fala a verdade com prudência, versos 22 e 23, revelando fidelidade. Vence a preguiça com diligência, isso está nos versos 24 e 27, faz a gestão da ansiedade, verso 25, e guia para o caminho da vida, versos 26 e 28. Entrando aqui no texto bíblico, Provérbios 12, verso 20, engano há no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Então aqui nós vemos no verso 20, aqueles que têm um coração ensinável, eles têm alegria porque eles recomendam, eles aconselham a paz. Agora, os que maquinam o mal, eles vivem com engano, vivem com mentiras. Verso agora, aquele que tem um coração ensinável, ele vai fazer tudo o que for necessário para manter a paz dentro do seu relacionamento. Vai fazer tudo para agir com verdade. Por exemplo, ter senhas no telefone celular, no computador, segredos com amigos, com parentes que não são revelados para o marido, para a esposa. São enganos. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. 21. Às vezes, aqui no versículo 20, você precisa terminar a amizade. As velhas amizades. Pessoas que eram muito chegadas, pessoas que eram muito próximas, para que você possa ter a paz no casamento. Um marido, uma esposa, não tem amiguinhos do sexo oposto de relacionamentos passados. 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Então o justo não sofre nenhum mal, porque fazendo tudo de maneira correta, honesta e verdadeira, não há mal que possa lhe atingir. Agora os ímpios ficam cheios de mal, fazem coisas erradas e colhem as consequências, os resultados daquilo que plantam. 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então os que têm o coração ensinável, eles aprendem a não dar espaço para as mentiras.
Eles entendem que a mentira corrói o relacionamento. 23. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Então, o homem avisado, ele usa o conhecimento para dizer a palavra certa, com prudência, no tempo certo. Mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Os tolos, eles abrem a sua boca e falam de tolices. Estultícia significa tolice. 24. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Tributários significa que serão empregados. Serão os servos, mas os diligentes dominarão. 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O 25. Solicitude significa ansiedade. Solicitude significa preocupação. Então, a ansiedade, a preocupação no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então, uma boa palavra dita para quem está ansioso, para quem está ansiosa, é uma palavra que tira, afasta, previne a ansiedade. Afasta a ansiedade. 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O 27. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. E o 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então nós vemos aqui que o 24 tem concordância com o 27. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Lendo o 24 junto com o 27, o preguiçoso não assará a sua caça. O preguiçoso não é diligente, mas o bem precioso do homem é ser diligente. E lendo o 26 junto com o 28, o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Então o justo, ele guia o companheiro para o caminho da vida. O 28, na vereda da justiça está a vida. O justo anda na vereda da justiça. E no caminho da sua carreira não há morte. Os principais ensinamentos espirituais. Número 1, o antídoto para o abatimento, no verso 25. A ansiedade tem o poder de paralisar e esmagar as forças emocionais de uma pessoa. O remédio simples, poderoso e bíblico para isso é a boa palavra, o alívio através do encorajamento, do acolhimento e da fé. O segundo ensinamento, a diligência como tesouro, versos 24 e 27. O negligente e preguiçoso até consegue algumas oportunidades, que são a sua caça, como diz o texto, mas não tem a constância para desfrutar delas. Ele não assa a caça. O diligente valoriza e cuida daquilo que Deus coloca em suas mãos, alcançando posições de liderança e domínio. O terceiro ensinamento, a vereda inabalável, verso 28. Caminhar na justiça divina blinda o indivíduo contra a destruição espiritual. É uma jornada que aponta diretamente para a vida abundante. Aplicações para o mundo atual. A epidemia da ansiedade e do isolamento. Vivemos em uma sociedade profundamente ansiosa, bombardeada por cobranças, incertezas financeiras e pressões estéticas. Essa ansiedade adoece os relacionamentos, fazendo com que os casais fiquem impacientes e desanimados. A palavra nos ensina o papel terapêutico e espiritual que o cônjuge ou o companheiro deve exercer, o de ser um canal de boas palavras para dissipar o abatimento do outro, como diz o verso 25. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Fidelidade nos detalhes. Procure alguém que seja fiel nas suas ações. Verso 22. E que saiba guardar a intimidade. Verso 23. Fuja de pessoas que adoram falar demais sobre tudo e expor a própria vida e a dos outros, sem critério. Repare também se o pretendente tem iniciativa ou se é do tipo preguiçoso que começa as coisas e nunca termina. Verso 27. Você precisa de um parceiro de aliança que some forças e não de alguém que seja um peso negligente.
O texto aqui está falando a respeito do pretendente, mas esse texto aqui também se aplica para você que está procurando a pretendente. Veja se a pretendente é uma pessoa que fala demais. Se a pretendente é do tipo que procrastina, que negligencia naquilo que precisa e deve ser feito. Aqui para os noivos, sendo conselheiros de paz, comecem desde já a exercer o ministério de aconselhar a paz um para o outro, como diz o verso 20. Na fase do noivado, o estresse com os preparativos, a nova casa e as finanças podem fazer a ansiedade subir. Em vez de cobrarem e brigarem, usem esse tempo para treinar o coração, a liberar boas palavras de apoio, trazendo alegria para o processo, como diz o verso 25. Para os casados, o ministério do encorajamento no lar. Muitas vezes o seu marido ou a sua esposa chega em casa esmagado pelas pressões do trabalho, do cansaço ou de crises pessoais. A ansiedade deixa o coração dele ou dela abatido, como diz o verso 25. Qual tem sido a sua reação? Você critica, cobra atenção e joga mais peso? Ou se assenta do lado e profere uma boa palavra de fé, admiração e suporte? Conselho prático: sejam o porto seguro um do outro. Façam da fidelidade prática o prazer do Senhor na casa de vocês, como diz o verso 22. Quando o casal caminha na vereda da justiça, as crises externas não têm poder para matar o amor e a união de vocês, como diz o verso 28. Mensagem central de Provérbios 12. Provérbios 12 ensina que um coração ensinável é a base de relacionamentos saudáveis. Quem aceita a correção cresce em honra, aprende a dominar a ira, usa palavras que curam, trabalha com diligência e sustenta o outro nos dias de ansiedade. Na vida sentimental, amar não é apenas sentir, é aprender, corrigir, ser corrigido e construir confiança com sabedoria. Conclusão geral de Provérbios 12. Primeiro, a sabedoria começa na humildade. Amar a correção nos afasta da brutalidade, o verso 1, e nos amadurece. Um lar estável é composto por pessoas dispostas a ouvir e mudar. Conclusão 2. Palavras constroem ou destroem. Devemos abolir as estocadas de espada, como diz o verso 18, nas discussões familiares. O domínio próprio para encobrir a afronta, o verso 16, blinda a paz no casamento. E número 3, cura para a alma do parceiro. O casamento é um ambiente para exercitar a diligência e aliviar o abatimento do outro. Uma boa palavra dita no momento certo transforma o ambiente da casa. Verso 25. A ideia principal de Provérbios 12 é que na vida sentimental, um coração ensinável vale mais do que um coração orgulhoso. Quem ama, aprende, aceita a correção, corrige com honra, tem compaixão, controla a ira, vive com diligência e constrói provisão. Usa boas palavras e sustenta o outro em tempos difíceis. Seja ensinável para viver relacionamentos saudáveis. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é a perfeita materialização da boa palavra do Pai, que acalma a ansiedade e alegra a alma abatida, como nós lemos no verso 25. Ele não nos tratou com a dureza que merecíamos. Ele recebeu sobre si as estocadas da espada da justiça humana na cruz, para nos dar cura e saúde eterna. Ele é o guia perfeito, que nos tira do erro e nos coloca na vereda da justiça, onde não há morte, mas vida abundante, como lemos nos versos 26 e 28. Se você deseja entregar o governo do seu coração e do seu lar para os braços protetores de Jesus hoje,
ore comigo. Faça essa oração de confissão comigo agora. Essa oração é uma oração em que você confessa que quer Jesus na sua vida. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, você que fez essa oração pela primeira vez, procure uma igreja que prega que somente Jesus traz a salvação. Participe dos estudos da Bíblia para se aproximar mais de Deus e participe das reuniões de oração. A oração é uma conversa franca com Deus. Você pode compartilhar suas dores, preocupações, angústias, aflições com Deus. Pedir a Ele que lhe dê sabedoria. Estude Provérbios. Como nós falamos no princípio desse vídeo, Provérbios é um livro da Bíblia que traz conselhos para que você possa crescer em todas as áreas da sua vida. Se você ler um capítulo por dia de Provérbios, você consegue ler Provérbios todos os meses. Mas leia refletindo, procurando colocar em prática, procurando mudar a sua vida conforme os ensinamentos de Provérbios. Tenha um coração aberto, tenha um coração ensinável, para que você aprenda a dar honra ao seu marido, à sua esposa, à sua família, para que você aprenda a usar palavras boas, para que as pessoas da sua casa recebam cura, recebam saúde emocional. Também tenha um coração ensinável para ter dedicação ao seu trabalho, à sua carreira, para que, sendo diligente, você possa construir fartura, abundância, multiplicação, prosperidade. Tenha um coração ensinável para saber o tempo certo de falar alguma coisa que precisa ser melhorada no seu marido, na sua esposa, e encubra a afronta. Engula o orgulho em determinados momentos. Tenha moderação, perdoe, abra o coração para que ele seja restaurado, para que a sua casa permaneça. Essa é a vontade de Deus, que a sua casa permaneça e tire do seu círculo de relacionamentos velhas amizades que levam para ambientes antigos que não condizem mais com a sua condição atual de cristão, de cristã, de pessoa casada que tem um compromisso, de você que está noivo, que está noiva, que tem um compromisso. Fuja dos falsos amigos, dos amigos do mundo. Vou deixar aqui no canto superior direito a playlist dessa série, que se chama Provérbios e Vida Sentimental. Se você perdeu algum dos episódios anteriores, você pode acessar e no canto esquerdo, superior esquerdo, eu vou deixar a playlist da série Provérbios e Trabalho, que foi estudada, que foi criada no mês de maio, porque, como você sabe, o mês de maio começa com o dia 1º que se comemora o Dia do Trabalho. Então nós fizemos a leitura dos 31 capítulos de Provérbios na perspectiva do trabalho, da carreira profissional e de negócios. Deus abençoe a sua vida. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo e Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu convido você a participar dos próximos capítulos da leitura de Provérbios na perspectiva da vida sentimental. Deus abençoe grandemente. Amém e amém.